Boa noite a todos os irmãos. Nesses instantes, a gente agradece a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, pela oportunidade desse estudo do Evangelho dessa noite. Que nós possamos ter um entendimento, aproveitar ao máximo os ensinamentos que nos será passado e que possamos trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vida, para que assim a gente consiga transformar os momentos difíceis em momentos mais brandos, nos momentos felizes em aprendizado, e que a gente consiga fazer o nosso melhor a cada dia, a cada situação. Então, com a oração do Pai Nosso, a gente agradece a Deus e a Jesus por essa noite abençoada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas nos livrai-nos de todo o mal que ainda trazemos em nós, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo desta noite com a mensagem de Divaldo Franco, falando sobre a grande transição planetária, que está na Gênesis, capítulo 18, que se trata da nova era. E ele traz que aqueles do passado vieram para que raiasse a nova era e para que todos nós possamos cumprir com nossos deveres, orando, firmes na fé e sem tomar partidos, porque o nosso partido deve ser o amor de Jesus, que é o amor por todos nós. E somente o amor pode ser antítese para tudo que é oposto ao amor. Só o amor é antítese, pode ser o oposto de destruição. E fala que Jesus é o comandante da nave na terra e ele vai aportá-la na paz. E assim continuando, façamos então cada um de nós força para que tenhamos paz. Que a paz esteja conosco, como ele disse, que não desistamos de viver à procura daquilo que pertence a nós mesmos e nunca buscar o que pertence ao outro. E viver contentes na situação em que nos encontramos, que possamos estar satisfeitos com aquilo que temos. E tudo indica que conflitos deixarão de existir quando isso acontecer, e busquemos a paz. Também nos estudos sobre desobsessão, onde se fala reconciliar-se com os seus adversários no Evangelho, os Espíritos trazem sobre obsessão, e eu achei pertinente trazer esse assunto. Lembrando que obsessão é a escravização do nosso pensamento no mal que há em nós, onde por fixações mentais no mal que nos acometem, vão gerando sintonias, e elas são companhias para levar à obsessão. Por exemplo, toda vez que uma pessoa está no mal dela mesma, ela não está só, ela está sintonizada com multidões, com legiões de espíritos da mesma frequência vibratória. Ou pode ser pelo mal que fizemos a outras pessoas, e pode não ter o perdão desenvolvido, indulgência, e ficamos então à mercê daquelas mentes para as quais dirigimos todo o nosso mal. Muitas vezes, ou até prazerosamente, não estamos dispostos a mudar a nossa forma de pensar. Então, não existe desobsessão sem mudança da característica de nossas formas de pensar, da forma e, consequentemente, da forma de sentir a mim, ao outro e a vida. No Evangelho, falando sobre isso, diz que importa, pois, de vista a sua tranquilidade futura,
reparar mais depressa os erros que cometeu quanto ao seu próximo e perdoar os seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, de discórdia. Porque toda causa fundada de animosidade de um inimigo pode se fazer um amigo. Pelo menos coloca-o então no seu lado direito. O estado de equilíbrio é um estado onde a fraternidade é uma constante em nós. Então, que façamos amigos verdadeiros. Estaremos então nos protegendo de muitos males. E falam que o processo de desobsessão é um processo de perdão, em primeira instância. Qualquer é uma trama de vingança. Não existe obsessão sem uma intenção vingativa da parte de um ou da parte do outro. Também a literatura espírita fala nesse assunto sobre a pacificação do espírito. E os espíritos vêm dizendo, quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vista de apaziguar discórdias durante nossa existência atual, mas evitar que ela se perpetue nas existências futuras. Sim, porque o Evangelho nos mostra que os desafetos não são interrompidos com a desencarnação. Eles nos buscam como vetores atrativos. E assim, em alguns momentos da nossa vida, quando dissemos, eu preciso de uma desobsessão, isto é uma trégua misericordiosa, é o afastamento temporário dos nossos desafetos e que vai nos fortalecer para que possamos então nos reconciliarmos. Emmanuel também, na sua literatura, traz o seguinte: inimigos que não devemos acalentar-nos e que não possamos acalentar, então defenda o seu mundo íntimo contra aquele adversário oculto que não devemos acalentar. De certo, dói a ofensa do agressor quando não percebe as intenções elevadas, ou muitas vezes não nos fizemos compreender que não era a nossa intenção de fazer aquilo e fizemos algo de uma forma inadequada, ou recebemos um apontamento de alguém que fizemos algo ou ofendemos, né? Então, contudo, isso tudo gera intolerância, que é como um vilão venenoso ao nosso pensamento. E é um inimigo terrível que induz as trevas da vingança. Então, com tudo isso, vai ficando um ponto no pensamento, no campo mental do espírito, esta intolerância, que guardamos aí um recurso de vingança. Guardamos um triunfo para a vingança e, indubitavelmente, a crítica impensada do irmão que nos dilacera a sensibilidade, leva a nossa alegria, mas temos também vaidade que vai envolvendo o nosso coração, que também é outro inimigo lamentável que nos inclina para o revide. Outro exemplo são críticas que nos fizeram, ou calúnias, intolerância. E é como tudo isso que acontece às vezes no nosso dia a dia, é como um fogo lançado aos nossos ideais. Nossa mágoa vai magoando, vai deixando a gente triste e tira até a nossa confiança. E vamos nos refugiando, né? E vamos tendo pensamentos de discórdia, que também é um outro inimigo íntimo. E o desprezo também, como aquele estado de prontidão que eu tenho para minimizar com o outro, para me vingar do outro, para agredir o outro, o desprezo. Emmanuel diz que nós trazemos inimigos internos, então, cultivados por nós mesmos. E esses inimigos internos são o ponto em que inimigos externos instalam-se em mim. Nossa, né? Como é sério. E diz que o espírito obsessor, encarnado ou desencarnado, vai dizer para mim quem eu sou, quem eu tento ser. Ele sabe e vai dizer que eu tenho tudo isso em mim. E ele se afasta. E esse meu processo interno desenvolve como se fosse uma indução.
É como se ele jogasse um pensamento, inocula um pensamento do que eu fui no meu passado e encontra uma ressonância em mim mesmo para o que eu estou guardando ainda, como a crítica, calúnia, o desprezo. E eu estou guardando em mim, em pequenos pontos de referência. O Espírito então chega, joga essa ideia, que é minha versão do passado, e eu mergulho internamente e passo a estar auto-obsediada. Exatamente. Eu mesmo me perturbo. E muitas vezes eu não preciso de ninguém. Eu mesmo me perturbo com aspectos da minha interioridade que eu não transformei. E não ficam escondidas como pingos, ficaram escondidas como pingos de referência. O Espírito se aproxima, mostra que ali está instalado ainda esse processo. E eu me perturbo sozinha nesse processo de auto-obsessão. E vamos ficando em sintonia. Também podemos nos associar com inúmeras mentes. Muitas vão se vinculando a mim, muitos pelas tramas do passado, que eu transformei e ainda que eu não fiz. E existem outros que não têm nada a ver com essa trama, mas que encontram sintonia com esta consciência vibratória e também se instalam no meu passado. Emmanuel continua falando a esse respeito. Não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos que trazemos, conhecidos pelos mais diversos nomes que podemos chamar de orgulho, maldade, tristeza, preguiça, ingratidão, crítica, desconsideração e um elenco de emoções doentes. Isto que são os nossos verdadeiros opositores ocultos. Então, no processo de desobsessão pela reconciliação com os adversários, nós temos que resolver em nós esses pontos vulneráveis que atraem aqueles comparsas do passado e também aqueles que transitam na minha existência e que encontram sintonia. Uma das soluções, amemos então aqueles inimigos externos que nos desafiam à prática do bem. Amemos ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência, à realização da caridade. Não tenhamos cautela quanto a esses malfeitores escondidos em nós mesmos. Tenhamos cautela. Nós trazemos esse mal, inimigo oculto, inimigo de nós mesmos, que ainda estão presentes e fazendo essas sintonias. Tenhamos cautela com esses sentimentos internos, expressando então sentimentos mais dignos e não indignos no dia a dia. E com o tempo, com autoconhecimento, que faz parte da evolução, vamos saindo dessa escravidão que nos leva à angústia, que nos algemam na dor, enclausurando-nos a vida em perturbações. Essa lição vem a calhar por nos dizer, quando nós analisarmos esses pontos que trazemos em nós mesmos, se eles não forem drenados de forma saudável e resolvidos no nosso processo de evangelização, nós entraremos na sequência natural de espíritos que não resolveram as suas questões. E possamos sim fazer mudanças necessárias. Não vamos deixar perder nossas forças, nos enclausurar, termos raivas e perder o nosso fluido vital. Qual então é o remédio mais eficaz contra essa obsessão ou os remédios? As respostas da espiritualidade são os valores do Espírito, que são as verdades que Jesus, nosso Senhor, trouxe para nós. Porque às vezes em que estamos ensombrados nos processos obsessivos, ali existe enganosa mentira, ilusão. Vamos iluminar aquela situação com a luz da verdade. Fazemos que tenhamos mais chance de nos libertar disso. Buscar a verdade, se reconhecer, ver-se como espírito que está em crescimento e evolução. E nesse momento em que a Terra está vivendo com tantos dramas, essa atmosfera planetária, tantas situações que estamos vendo, que está muito propícia a processos obsessivos ligados à ausência do perdão,
Alguns irmãos que se opõem em guerra, né? Vamos pensar nesse estado planetário que dificulta muito que nós possamos sair dessas dificuldades internas. E precisamos, não possamos deixar esse mal, esse medo chegar na nossa alma. Estamos brigando uns com os outros dentro dos nossos próprios lares. Estamos brigando conosco mesmo, sem paciência. E estamos também alimentando com o nosso fluido vital, quando a gente olha para isso tudo que está acontecendo com os nossos irmãos do outro lado do mundo. A forma de olhar tem que ser uma forma caridosa e com fé, com amor a todos eles. Não vamos entrar num movimento de ressentimento, de ódio, de mal-querer em relação a ninguém. Ok? Vamos construir com aquilo que pensamos, com a nossa forma de sentir positivamente. Então, mais do que nunca, nesses momentos, é extremamente importante que possamos permanecer altamente vigilantes, porque a guerra de lá, uma vez sintonizada com os nossos pensamentos de cá, causam guerras nos lares, nos ambientes de trabalho, em outros locais de convivência social, até na casa religiosa. Se estávamos vigilantes, vamos triplicar esse estado, então, em nossa intimidade, para que não sejamos levados por esses conteúdos perniciosos que comprometem a paz no mundo. Emmanuel também traz uma reflexão, outra reflexão, para que guardemos no coração a luz do bem, para que nossa alma diariamente possa banhar-se nas águas vivas da grande compreensão. Nas águas vivas da grande compreensão, porque Deus blinda o universo de extrema compreensão, como se estivéssemos envolvidos em vibrações altamente felizes e luminosas, e chamamos isso de compreensão de Deus. Vamos nos envolver nessas vibrações luminosas de Deus, confiando no nosso Pai. Vamos nos banhar nessa água viva de compreensão, de fé, de bons sentimentos, dos melhores sentimentos nossos. E quando vem em nossa mente falas críticas que vão pululando em nossa mente, pode habitar em nossa mente e até nos desgovernar, lembremos que temos um coração, o mesmo coração que Deus, que nosso Senhor Jesus habita. E que possamos então nos envolver, aquela pessoa também que ainda não age como nós gostaríamos que agisse, que ainda não responde com amor como gostaríamos que respondesse, que não expressa o amor que poderia nos alimentar, façamos o contrário. Vamos estender o que há de melhor em nós para eles, porque não há ninguém que seja impenetrável às vibrações do amor. Somente assim os nossos olhos aprenderão a ver a ignorância onde presumimos encontrar a delinquência. E apenas desse modo nossos ouvidos registrarão a dor e o infortúnio onde possamos assinalar a intemperança e a revolta. Então, lembremos que só o amor aplaca o ódio. Só o amor aplaca o ódio. Só o bem aniquila o mal. E que sejamos fortes, e a nossa única fortaleza é a fortaleza desses bons sentimentos. No dia a dia, reveja os seus atos e quantas vezes nos opomos uns aos outros por meros pontos de vistas. A nossa verdade é sempre a maior, nossa opinião é a melhor. Então, vamos entender que o raciocínio que temos mora muitas vezes na faixa estreita do cálculo. Muitas vezes a alma se entrega a jogos onde desejamos claramente ter mais vantagem, sermos mais vantajosos, porque somos os mais inteligentes, mais espertos, nós sabemos mais, nós dominamos mais uma situação e assim vai. Olhamos para o nosso redor, levando apenas o raciocínio, e isso é uma armadilha, vai alimentando esses pontos em nós. Que possamos olhar então para o nosso próximo, para nós mesmos também, com amorosidade, para que todos sejam sustentados numa vibração contrária àquilo que ele é. E só isso vai fazer capaz realmente de movê-lo daquelas impressões perniciosas.
porque todos devem ser pessoas muito significativas para nós. Novamente, todos devem ser pessoas muito significativas para nós e que merecem a nossa oração, a nossa caridade, nossas vibrações boas. Nós aprendemos isso com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, que possamos fazer essas reflexões, que possamos contribuir com a paz na terra, com a paz em nós mesmos. Cuidemos, vigiemos nossos pensamentos, nossos atos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu grande exemplo. Ele veio para todos, passou por nós, passa por nós e passará por toda a eternidade. E ele teve nosso Pai Criador que o acompanhou no deserto, nas tentações, nos momentos de solidão, na paixão. E esse Pai o fortaleceu. Esse Pai nos fortalece, nos conduz, nos direciona para que possamos passar por todo tipo de provação e continuar. Então, meus amigos, minha amiga, meu amigo, levante-se, levante, espírito imortal que és. Tenha confiança no Pai. Criai em ti mesmo um espírito novo. Confie hoje e sempre. Olhe para frente, porque, como diz, não cai uma folha sem a vontade de Deus. Então tenhamos muita esperança, paz interior, fé na caminhada, que todos possam ter espíritos novos e aprendamos com tudo que estamos passando hoje, porque é um momento temporário. Nesse momento em que teremos daqui a alguns anos, um planeta renovado, possamos ser seres renovados também, confiantes. Leve paz para dentro de si, para todos ao seu redor e para o universo. E assim encerramos, agradecemos a presença, a participação de todos, que todos tenham dias de muita luz, de muita calma, de muita esperança. Que nosso Pai nos oriente e nos guie. Um grande abraço, muito obrigada e boa noite. Obrigada, queridos irmãos. Obrigada, espíritos de luz, pelos ensinamentos de hoje. Que as bênçãos do Divino Mestre estejam junto de nós e do planeta, trazendo a paz, a saúde, o equilíbrio, o respeito, a união, a força e a consciência sobre a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.